Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Olá, muito boa tarde. Estamos de volta e já entrando na segunda hora do nosso Justiça na Tarde, agora, claro, com o debate. São 15 horas mais 1 minuto e o assunto que hoje nós vamos estar abordando está relacionado com a proteção de dados. Claro que nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, como também nós temos, portanto, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Enfim, aquela questão, muita gente às vezes estranha quando chega numa farmácia e a balconista pede ou pergunta se quer realmente ali que o seu, ou passar o seu CPF. A pessoa ainda fica naquela dúvida, será que eu passo? O que esse pessoal quer com o meu CPF? Ou então em outras compras, em outras questões, o pessoal está sempre naquela preocupação, naquela dúvida, quando chega também para se identificar enfim, no edifício público ou então privado, também se pede também aí, no caso, a identificação digital ou então o próprio CPF, e as pessoas ficam sempre naquela preocupação. Mas e aí? E onde entra também a nossa Lei de Proteção de Dados? Porque também é realidade que no nosso país, às vezes, a pessoa é dona de uma fortuna sem nunca ter estado, portanto, aí neste local. Ou seja, o seu nome e os seus dados foram utilizados e ela acaba sendo, na expressão bem popular, laranja de alguém que utilizou, portanto, os seus dados para que ela pudesse, então, assumir toda essa responsabilidade e quem usou da falcatrua se livrar de qualquer problema futuro. Então, é nesse sentido que hoje nós vamos ter a oportunidade de avançar e aprofundar nessa questão com as nossas convidadas, como também com os nossos convidados, aqui já presentes no nosso estúdio da Rádio Justiça, onde estamos transmitindo pela 104,7 FM, como também pelo canal da Rádio Justiça no YouTube. Vamos então, a partir de agora, cumprimentar as nossas convidadas, como também os nossos convidados. Começo com a doutora Ana Paula Canto de Lima, que é advogada, é professora, autora de obras jurídicas. Ela que desembarcou agora há pouco em Brasília para estar conosco aqui nos estúdios da Rádio Justiça, né, doutora Ana Paula? Seja sempre muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde para a senhora. Boa tarde, Walter Lima. É um prazer estar aqui com você e com todos na Rádio STF. Agradeço imensamente o convite a você e a Ana e a todos os colegas que estão aqui, doutor Arthur, da NPD e os colegas advogados também. Muito obrigado a senhora pela atenção. Doutora Maria Cristine Lindoso, advogada, professora e pesquisadora na área de Direito Civil, Tecnologia e também de Gênero. Também seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Boa tarde para a senhora. Boa tarde, Walter. Obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui hoje para um tema tão importante, né? Com toda certeza. Muito obrigado. Doutor Ângelo Prata de Carvalho, advogado, professor de Direito Digital, também conosco nesse debate. Seja também sempre muito bem-vindo aqui ao nosso estúdio, doutor Ângelo. Boa tarde para o senhor. Walter, muito boa tarde a todos. Uma alegria imensa estar aqui, dessa vez participando. Eu que sou um ouvinte assíduo também daqui da Rádio Justiça. Uma alegria estar aqui com a querida amiga Maria Cristine, com a doutora Ana Paula, com o doutor Arthur. Uma alegria imensa estar aqui e animado para o nosso debate. Vamos nós. Deixa eu também cumprimentar o doutor Arthur Pereira Sabat, ele que é diretor do Conselho Diretor da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Também conosco aqui nesse nosso debate. É sempre muito bom reencontrá-lo. Seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao nosso Justiça na Tarde da Rádio Justiça. Na outra vez foi na Rádio Nacional, mas estamos tendo também a honra de recebê-lo aqui na Rádio Justiça. Muito boa tarde também para o senhor, doutor Arthur. Muito obrigado, Walter Lima. Muito obrigado a todos os nossos queridos ouvintes do programa Justiça na Tarde, aqui na Rádio Justiça. Cumprimento também a todos os nossos colegas, doutora Ana Paula, doutora Maria Cristina, doutor Ângelo. Muito obrigado. Então vamos nós, né, fazer essa nossa viagem aqui importante para levarmos aí informações para o nosso público ouvinte, sempre aí acompanhando, sempre também interagindo conosco a respeito das questões. E o assunto hoje é proteção, portanto, aí de dados, doutora Ana Paula. Já começa então com a senhora, né? Para a gente, primeiro temos uma lei, né? Uma lei própria que de alguma forma protege os nossos dados. Agora, que dados são protegidos? E proteger de quem? Muito boa tarde mais uma vez para a senhora.
Boa tarde aos ouvintes. Bom, é um prazer estar aqui novamente e vamos começar falando sobre esse tema tão importante que é a proteção de dados. A legislação, ela protege todos os nossos dados pessoais. E ela traz algumas distinções entre os dados, né? Os dados sensíveis, que são os dados que podem causar um prejuízo maior se eles forem vazados, alguma discriminação, por exemplo, dados relacionados à saúde, etnia, orientação sexual e todos esses dados que têm uma sensibilidade maior, por isso são dados sensíveis. E também tem os dados, né, que a gente normalmente utiliza para cadastro, por exemplo, que são os nossos dados pessoais que têm maior circulação, né? E esses dados é muito importante que a gente entenda que eles não são de jeito nenhum dados comuns, como a gente tem visto, eventualmente, uma ou outra decisão do judiciário. São dados extremamente relevantes que podem causar prejuízos enormes, como, por exemplo, você bem mencionou, ter uma conta aberta em um nome de uma pessoa que ela está ali como, popularmente falando, laranja, e ela sequer sabe que aquela conta está aberta no nome dela. Por quê? Porque em algum momento houve um vazamento dos dados pessoais, né, que ela registrou em algum cadastro, em algum link, em alguma promoção, que a gente sabe que, infelizmente, isso acontece muito, né? Não temos uma cultura de privacidade e proteção de dados. Logo, quando chega algum tipo de informação via WhatsApp, via e-mail, né, ou mesmo via direct, né, das redes sociais, as pessoas tendem a acreditar naquilo que foi recebido, porque normalmente aquela mensagem vem de alguém conhecido. Infelizmente, esse alguém conhecido também se tornou vítima de um problema maior, de um golpe, né? E ali repassou todas as informações para fazer um cadastro, por exemplo, para concorrer a um produto, por exemplo, que a gente vê muito isso acontecendo. Então, é muito importante que a gente comece tentando estruturar na sociedade essa mentalidade de privacidade e proteção de dados, porque é somente com essa mudança de percepção e de cultura que a gente não vai se deixar levar por solicitações como essas que eu estou mencionando e como a que você mencionou também no início, por exemplo, chegar numa farmácia e pedirem seu CPF e depois pedirem mais informações e você, em virtude de um desconto que muitas vezes é até irrisório, você acaba disponibilizando todas as suas informações, dados pessoais e situações relacionadas à sua saúde, que são dados sensíveis, logo, dados que devem ter uma proteção maior. E tudo isso sem nenhum tipo de informação, sem nenhuma transparência, sem nenhuma exposição clara de por que está sendo solicitado, qual é a finalidade, com quem você vai compartilhar, e informações como essa que a gente, infelizmente, não tem conhecimento quando qualquer empresa pergunta para a gente informações cadastrais. Deixa eu também buscar com a doutora Maria Cristine. Doutora Maria Cristine, de repente, para muita gente, uma coisa simples, perder um documento, uma carteira de identidade, então uma habilitação, perdeu, vou ali, tiro outra e está tudo certo. E não se importa em comunicar com a instituição competente, no caso, as delegacias de polícia, o extravio, portanto, deste documento e deixa para lá. Quer dizer, na cabeça dessa pessoa, que é uma coisa pequena, pode se transformar numa coisa enorme, grande, fora do controle, doutora Cristine? É muito interessante isso e até, enfim, boa tarde novamente. Eu estava, enquanto a Ana estava falando, né, eu fiquei pensando um pouco também sobre isso da cultura de proteção de dados, que é algo tão importante porque traz para nós justamente esse senso de qual é a importância das nossas informações pessoais, quanto que elas valem, por que elas têm um valor agregado. Então, para a gente ter mais ou menos uma dimensão, né, primeira lei de proteção de dados que a gente tem notícia no mundo, que foi propriamente estruturada como uma lei de proteção de dados, foi do Condado de Hesse, na Alemanha, em 1970. A nossa lei de proteção de dados no Brasil veio muito tempo depois. Então, por exemplo, em alguns países da Europa, essa cultura de proteção de dados é algo muito antigo e muito consolidado. Eles já estão amadurecendo diplomas de proteção de dados há vários anos. E nós, apesar de, antes da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente já ter algumas leis específicas que tratavam realmente da segurança das informações, a própria Constituição Federal tem o habeas data, que dá um tipo de segurança de correção e possibilidade de acesso à informação. A gente tinha leis também para proteger vazamentos de fotos íntimas e outras leis nesse sentido, o próprio Código de Defesa do Consumidor, mas a nossa lei mesmo que sistematiza uma proteção de dados, ela é muito recente. Então, tem pouco tempo que a gente está realmente tentando cultivar essa cultura de compreender a importância dos nossos dados pessoais.
E aí, a gente tem que primeiro pensar que, bom, os dados pessoais, eles fazem parte da nossa cultura hoje em dia, né? Fazem parte da nossa vivência. A gente se relaciona, conversa, compartilha informação o tempo inteiro nas nossas redes. E essas redes coletam informações sobre nós. Então, não são só os documentos que trazem as nossas informações íntimas, mas são também as vivências, né? Os rastros digitais que a gente vai deixando. Todas essas informações são importantes. Elas dizem sobre como nós somos, como a gente se apresenta para a sociedade, dizem o que a gente pensa, né? Então, é importante a gente ter um cuidado com essas informações. E essas pessoas, muitas vezes, que se apropriam indevidamente dos nossos dados pessoais, podem acabar utilizando esses dados contra nós. E aí, talvez seja um primeiro momento para a gente começar a pensar na relevância dos nossos dados pessoais. Então, esse exemplo que você deu, né? Você perdeu o seu documento de identidade. Bom, tudo bem, eu tenho uma carteira de motorista, eu não uso essa identidade, vou deixar para lá. É muito importante que você não deixe, porque aquele documento, ele não serve só para sua identificação. Ele traz também informações que dizem quem você é e que, por exemplo, podem ser usadas para abrir uma conta no banco, para te cadastrar em alguma promoção, para te filiar a algum partido político ou a um clube de futebol, qualquer que seja a finalidade. Essas informações, elas vão ser levadas para as outras empresas, para as outras pessoas, para terceiros, e é muito importante você comunicar às autoridades, porque isso te protege. Então, se você perde sua identidade e, por exemplo, faz um registro no boletim de ocorrência, se alguém depois achar sua identidade e abrir uma conta no banco em seu nome, você está resguardado. Você vai conseguir provar para o banco que aquilo foi uma fraude, que alguém se apropriou indevidamente das suas informações pessoais. Então, parte, né, de um esforço que a gente tem que começar a fazer é entender qual que é a importância dos nossos dados. Por que é importante a gente se preocupar com as informações que a gente tem, tanto no mundo físico, como os nossos documentos, como no mundo digital. E a importância é essa, é entender que quem a gente é, como a gente se apresenta para o mundo e as informações que tem sobre a gente, elas importam. Elas valem dinheiro, elas podem ser usadas para várias coisas e por isso a gente tem que protegê-las. Agora, voltando também ou seja, iniciando com o doutor Ângelo, quer dizer, ouvimos aqui a palavra cultura, ou seja, o povo brasileiro não tem essa cultura de proteger, portanto, os seus dados. Quer dizer, como começar a trabalhar para que possamos ter esta cultura na avaliação do senhor, doutor Ângelo? Walter, muito obrigado pela pergunta. Acho que é bom responder essa pergunta depois da professora Maria Cristina e da doutora Ana Paula, porque de fato elas já me ajudam muito a estruturar, porque essa é a pergunta de $1 milhão, né? Nós temos uma legislação bastante recente, e bastante sofisticada, inspirada nos diplomas mais avançados do mundo, né? A legislação europeia, por exemplo, o Regulamento Europeu de Proteção de Dados, que em larga medida inspira a nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Então, nós não temos problema quanto à falta de lei. Nós temos um arcabouço normativo interessante, mas a questão cultural, quando a gente fala em direito no Brasil, não é relevante só para o direito digital, para a proteção de dados. No Brasil, a gente tem a história bastante conhecida da lei que pega e da lei que não pega. Então, o grande desafio aqui é fazer com que essa legislação muito sofisticada, bastante detalhada e bastante protetiva de direitos, ela consiga ficar impressa no dia a dia dos brasileiros. E me parece, a impressão que eu tenho, claro, nós temos várias ferramentas para incutir na mente dos brasileiros essa cultura de proteção de dados, mas me parece que isso tem mais a ver com um esclarecimento quanto ao equacionamento de riscos e benefícios associados à proteção de dados pessoais, notadamente ao tratamento de dados pessoais, porque, como disse a doutora Ana Paula, muitas vezes os nossos dados são exigidos ou solicitados, né, em situações bastante específicas, em que nós estamos até vulneráveis em alguma medida. Por exemplo, quando são solicitados dados sobre saúde. São solicitados dados sobre saúde, seja no hospital, mas até muitas vezes numa farmácia, né? Enfim, nós vamos comprar medicamentos, nós queremos ter acesso aos medicamentos os melhores possíveis, pelo melhor preço possível. Então, se o cálculo que eu vou fazer é, se eu der os meus dados, eu vou ter um desconto imediato, já talvez esse cálculo de riscos, talvez o benefício imediato pareça mais interessante do que o risco a longo prazo. E eu diria mais até. Nesse caso, a gente ainda tem uma questão bastante séria, uma questão associada à saúde e ao acesso à saúde. Agora, e se a gente pegar um exemplo mais do dia a dia? Se eu, por exemplo, estou mexendo no celular e eu vejo um aplicativo que vai me permitir fazer uma montagem com uma foto minha, como a gente vê acontecendo muitas vezes. Ou seja, coloque uma foto sua aqui e vou lhe mostrar como você era quando era criança. Vou lhe mostrar a sua imagem como se fosse daqui a 40 anos.
Então, ou mostrar, coloque a sua foto, a foto do seu marido, da sua esposa, então vou mostrar uma foto do filho que vocês vão ter. Claro, inclusive imagens produzidas com base em inteligência artificial, com mecanismos complexos de tratamento de mídias, que naturalmente funcionam a partir do acesso aos nossos dados pessoais. Então, o grande desafio associado à cultura, quando eu digo que ele tem a ver com o cálculo de benefícios e riscos, é convencer o usuário, o titular desses dados pessoais, de que o temor, quase a gente pode dizer assim, o temor, a cautela que se deve ter em razão do oferecimento gratuito, do oferecimento tão fácil assim de dados pessoais, deve ser maior do que o benefício, a satisfação imediata de falar, nossa, que legal, vou ver a imagem dos meus filhos produzida por inteligência artificial. Os filhos que eu nem tenho, né? Que eventualmente posso vir a ter ou não. Então, a grande questão, o X da questão me parece que seja esse. Demonstrar que existem riscos superiores aos benefícios que a gente tem decorrentes da utilização desses serviços que empregam dados pessoais. Demonstrar como o argumento bastante conhecido, bastante batido, já até ultrapassado, a meu ver, de que eu não tenho nada a esconder. Então não tem problema se determinados agentes, determinadas empresas ou mesmo o governo tenha acesso, órgãos governamentais em geral, de todos os poderes, evidentemente, mas o mesmo entes públicos tenham acesso a todas as informações a meu respeito. Eu não tenho nada a esconder, quem não deve não teme, então eu dou todos os dados que eu tenho à minha disposição se for para acessar algum serviço relevante ou ainda que não seja. Então, me parece que essa expressão vem sendo cada vez mais ultrapassada na medida em que a gente implementa novas leis e tudo mais, e eu acho que tem vários caminhos nesse sentido. Claro, a aplicação da legislação, seja pelo Poder Judiciário, seja pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e o Dr. Arthur certamente vai falar para a gente um pouco dessa experiência logo mais, mas me parece que isso também passa pela conscientização da população. Eu sempre lembro do preconceito que existia sobre a utilização do cinto de segurança, por exemplo. Sim. Era muito estranho, nós vemos às vezes entrevistas nos anos 90 e tudo mais, de pessoas falando, não, é importante usar o cinto de segurança, não se pode fumar em local fechado, e isso era recebido com grande perplexidade. Como assim eu vou usar cinto de segurança? Vou dirigir com uma coisa que está me amarrando? Mas aquilo serve para salvar vidas, né? Então, me parece que o esforço que deve ser feito para a construção dessa cultura de proteção de dados é muito parecido com o esforço que hoje parece até absurdo. Como assim as pessoas achavam estranho usar cinto de segurança, sendo que os benefícios são muito maiores? Mas é o contrário, né? Como você anda sem cinto de segurança? Exato. Então a gente olha para trás vendo o absurdo daquela situação em que o óbvio precisava ser explicado, mas o óbvio não é dado. O óbvio precisa ser construído. Perfeito. Deixa eu chegar aí agora com o... Foi de propósito, doutor Arthur, que eu deixei o senhor por último, já que, claro, nós temos, portanto, a Lei Geral de Proteção de Dados e temos também a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, como também que o senhor compõe essa diretoria, ou seja, a responsabilidade, portanto, da fiscalização. Quer dizer, como é que funciona justamente essa fiscalização? De que forma as demandas chegam? Ou seja, no caso, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela funciona por demanda. Como é que é o funcionamento, portanto, dessa lei e também da autoridade da qual o senhor também compõe essa diretoria? Muito obrigado, Walter. Boa tarde novamente. Boa tarde a todos aqui também, aos colegas. Gostei muito das exposições que falaram bastante sobre a parte da importância da cultura de proteção de dados pessoais. A lei é uma lei, vamos dizer assim, uma lei recente ainda, né? Uma lei com essa densidade que ela tem. Não é uma lei muito simples de compreender, é uma lei que demanda bastante interpretação, até porque é uma lei sobre direito fundamental, né? Inclusive agora cláusula pétrea na Constituição, né? Ela é um direito fundamental, está ali no nosso inciso 79 do artigo 5º da Constituição, foi inserida na Carta Magna ano passado, por meio da Emenda Constitucional 115. Então, regulamentar um direito fundamental é sempre difícil.
sempre complexo. E a questão de cultura é uma questão que vai num progresso. Ela não é uma coisa imediata, né? A aquisição de cultura, a formação de uma cultura. E o Brasil é muito grande, tem dimensões continentais, né? Isso também leva um pouco de tempo. Mas, por isso que eu gostei muito das palavras dos colegas que me antecederam, e dizer que a autoridade ela foi implementada, de fato, em 6 de novembro de 2020. A lei entrou em vigor em 18 de setembro de 2020 e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela começou a trabalhar, de fato, implementada em 6 de novembro de 2020, com a nomeação do seu primeiro conselho diretor, né? dos cinco integrantes. E é interessante que, desde aquele momento, a nossa missão ela sempre foi a missão principal, né? A principal, zelar pela proteção de dados pessoais. E aí, é claro, ela tem uma estrutura típica de uma autarquia especial, de uma agência reguladora, embora não esteja exatamente obedecendo à lei das agências, mas ela é uma autarquia especial, e ela tem aspectos ela tem unidades de normatização, aqueles que elaboram as normas, né? E não sei se todos sabem, mas a Lei Geral ela deixou cerca de 60 temas para que a NPD regulamentasse de alguma forma. É bastante trabalho, é um horizonte bastante amplo e, é claro, porque é uma lei geral. E lei geral ela é principiológica, ela é ampla mesmo. E aí ela não particulariza, né? E aí nós temos 60 temas para regulamentar de algum modo. E, para ter uma ideia, é importante trazer alguns números, né? Desde que a NPD começou a funcionar, nós já elaboramos e publicamos 7 guias orientativos sobre assuntos diversos, 2 cartilhas, 3 normas, 1 enunciado e 8 notas técnicas sobre assuntos polêmicos, assuntos diversos, em que fomos consultados por diferentes órgãos públicos e diferentes entidades privadas. Então, essa é uma faceta do trabalho. Outro trabalho é a parte de fiscalização. Tá? Então, a parte de fiscalização é uma parte que, hoje, para responder bastante direto, nós estamos agindo de modo ainda bastante reativo, porque nós temos muito pouca gente na autoridade para fiscalizar adequadamente um país dessas dimensões, né? Nós temos um pouco mais de 21 milhões de CNPJs e um pouco mais de 203 milhões de titulares de dados, de indivíduos, né? Então, isso aí é uma tarefa hercúlea e autoridades europeias que têm uma população muito menor que a nossa têm centenas de servidores numa autoridade deles e nós temos hoje 119 servidores. Então, para poder cuidar de um país desse tamanho. Então, é claro que acaba ficando um pouco mais... acaba que a gente começa a trabalhar de modo muito mais reativo, quando provocados. O que nós estamos planejando que isso em pouco tempo se altere, para que a gente possa também ter uma ação mais proativa. Mas hoje estamos assim pela quantidade reduzida de servidores. Tá? Agora, como é que funciona? Então, nós hoje temos cerca de 30 processos administrativos abertos contra diferentes entidades privadas e públicas e alguns desses se transformam em processos sancionadores, aqueles processos que é praticamente certo que vão resultar em algum tipo de sanção administrativa. Tá? Então, na grande maioria, para surpresa, desses processos sancionadores é composta de órgãos públicos, né? E não de entidades privadas, de órgãos públicos. Né? Então, a gente vê que o primeiro retrato que a gente tem no país é que as instituições privadas, né, os entes privados, eles estão mais preocupados em cumprir a LGPD do que propriamente os entes públicos em todas as suas esferas. Tá? Isso nos preocupa bastante, por isso nós estamos realizando já na próxima semana um programa na NPD chamado de NPD Convida, que nada mais é do que chamar integrantes de todos os ministérios na esfera federal, primeiramente, lá na NPD, para uma jornada inteira, como se fosse um curso intensivo de proteção de dados pessoais, para que essas pessoas nos ajudem também nessa ação de disseminar o conhecimento de proteção de dados. Mas a fiscalização ela não para, ela continua. Existem muitos incidentes de segurança que resultam em vazamentos de dados pessoais. Isso também é analisado pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados e desses incidentes, alguns podem resultar em processos administrativos, outros não, desde que, claro, plenamente justificados e desde que mitigados, porque às vezes a própria organização que sofreu aquele incidente cibernético em que houve algum comprometimento de dados pessoais, ela mesma, ela toma as iniciativas e ela consegue resolver aqueles problemas e mitigar aquele dano ao titular. E às vezes o dano é mínimo, então o processo não caminha. Mas tem algumas que não, algumas que realmente nós temos que levar mais adiante. Então esse é o cenário hoje, mas é claro que a NPD está sempre disposta a
ouvir a sociedade, temos feito isso muito e sempre, em todos esses normativos que nós temos publicado, sempre ouvimos a sociedade por meio de consultas públicas, audiências públicas, tomada de subsídios, porque é claro que ouvir a sociedade é parte fundamental. Obrigado. Bom, como o doutor Arthur disse, doutora Ana Paula, no caso, a Lei Geral de Proteção de Dados, como também a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, está aí disposta a ouvir a sociedade. O que a doutora Ana teria para dizer para o doutor Arthur diante do que ele expôs aqui com muita propriedade? Bom, excelente questão, Walter. Já tive, inclusive, várias conversas com o doutor Arthur. Inclusive, fui muito bem recebida na NPD, fiz algumas sugestões, questionei algumas situações, como, por exemplo, o sistema, que a gente estava conversando um pouco antes de entrar. O sistema não é tão simples, não é tão fácil, não é tão acessível para o titular, que é o cidadão. Promover uma denúncia, por exemplo, é um ponto de análise, né? É uma questão, ao meu ver, que precisa ser ajustada. E aí eu já vou deixar aqui, aproveitando o gancho, né, uma sugestão, que a gente tem uma plataforma que chama Cadê Meu Dado? E essa plataforma você pode acessar, você pode avaliar se seu e-mail ele está envolvido em algum incidente, em algum vazamento. Você pode fazer denúncias se você perceber que tem alguma coisa equivocada ou algum tratamento inadequado ou alguma coisa passando do normal em determinado tratamento. E você pode fazer elogios para as entidades e instituições que estão adequadas ou que demonstraram que conhecem a legislação. Isso é muito importante porque espero que em um período de médio e longo prazo essa plataforma ela não só colabore com o ecossistema de proteção de dados, também colabore com a NPD, colabore com os titulares para que eles tenham voz ativa e se torne uma forma de a gente cooperar mesmo para que as empresas que estão ali, veiculadas ali naquela plataforma, elas reflitam e digam, bom, isso aqui não está legal, vamos ajustar, eu não quero figurar aqui nesse ranking, eu não quero estar aqui. Então, é uma coisa que só vai acontecer quando os titulares começarem a tomar consciência dos seus direitos, que é uma coisa que a NPD certamente vai fazer com mais afinco, com mais efetividade depois desse primeiro momento né, de reestruturação, de organização e de interpretação legislativa, mas que desde já eu deixo para todos os nossos ouvintes que se você tiver uma situação que você está vendo que não está de acordo com a lei ou que você tem um questionamento a fazer, você pode na plataforma você pode se manifestar. Isso é muito importante porque a gente tem um panorama do que está acontecendo. Como a NPD bem falou, ela não tem ainda um quantitativo de pessoas suficiente para alcançar todo o nosso país e esta é uma forma simples de a NPD ter também uma visão geral, né? Uma visão ampla do cenário com base nessas questões que a pessoa pode ir lá simplesmente mandar uma mensagem. Não é gratuito, não se cobra nada, não tem nenhuma questão financeira envolvida, é somente para que a gente possa realmente ajudar na estruturação e ajudar na conscientização. Na plataforma também tem informações, também tem os documentos da NPD, então quem é profissional também pode se valer de alguma coisa na plataforma. Então eu deixo essa dica. E eu acho que a NPD, sempre digo em todos os lugares onde eu vou, sem medo de parecer no palavreado, né, popular, puxa-saco, que eu acho que a NPD ela tem feito um excelente trabalho. Porque hoje tem 119, mas ela não começou assim. Ela começou com pouquíssimos membros, passou mais de um ano, se não me engano, com pouquíssimos membros. E há pouco tempo começou a aumentar o quantitativo de pessoas envolvidas. Então, esse atual quantitativo já é inviável. Imagine nos primeiros anos ali, que era ainda menor. Então, eu acho que está todo mundo ansioso, óbvio. Quem atua com proteção de dados, como todos nós aqui, estamos ansiosos, né? A gente gostaria de ver a NPD multando mais, essa é a realidade, porque a gente tem também essa cultura de que o brasileiro só entende quando pesa no bolso. É outra cultura que a gente tem, infelizmente, que precisa mudar, né? Porque o preventivo é muito mais importante. Infelizmente, a gente não tem essa cultura, né? Por isso que tudo isso acontece, que a gente está conversando aqui. Então, eu acho que a NPD tem feito um bom trabalho. Eu acho que tem muita coisa para ser feita, com certeza, mas eu acho que o caminho está sendo desenvolvido. Então, eu acho que a gente vai chegar onde a gente espera, né, com um tempo razoável. A LGPD, não existe essa pergunta se vai pegar. Né? Eu sempre digo, o que pega é gripe. A legislação se
cumpre, né? Então, eu sempre falo isso também, o que pega a gripe, a legislação se cumpre. Então, a gente quer que os agentes de tratamento, né, eles tenham consciência disso, né? Embora a gente saiba que depende muito da questão de sanções e, claramente, né, das multas que a ANPD eventualmente vá aplicar, mas eu digo que gostei, principalmente da primeira movimentação, que já foi uma pequena empresa, né, um agente de tratamento de pequeno porte, porque a impressão que estava para o mercado é que, pela flexibilização do guia dos agentes de tratamento de pequeno porte, a ANPD ia deixar para lá, não ia dar tanta atenção, ia fazer vista grossa para as empresas de pequeno porte, e com a primeira, né, movimentação a gente viu que houve uma aplicação de uma sanção. Obviamente que isso é um recado muito bom para a sociedade e para, né, esse grupo, né, que eu diria que é o nosso maior desafio, né? Essas pequenas empresas que muitas vezes estão ali lutando para continuarem abertas e tem também agora que se preocupar com tudo isso. Mas é uma preocupação que deve ser observada e que, no final das contas, não deve ser vista como um custo. A legislação, a implementação, a adequação tem que ser vista como um investimento. Porque no momento em que você investe na sua empresa, você organiza, porque não tem como fazer uma adequação à lei sem você ter ali uma organização da empresa. É impossível. Então, se você vai organizar a sua empresa, se você vai se adequar, se você vai fazer ali uma estruturação, uma convergência de todas as legislações, uma harmonização, e você vai ficar redondinho na sua empresa, obviamente que você vai atrair mais clientes, você vai atrair mais negócios, você vai fortalecer a credibilidade da empresa junto ao seu cliente. Então, tudo isso é um diferencial competitivo, não é um custo puramente, é um investimento que certamente você vai ter resultado, em especial evitando, né, sanções da ANPD. Então, de toda forma, você sai ganhando, no meu ponto de vista, é só coisa boa, você só ganha. Vai fazer um investimento? Vai, mas o que é que vem de bom depois, né? É aquela coisa de benefícios e prejuízos que o Ângelo falou. O que é que vem de benefícios depois? Muito mais benefícios do que prejuízos, então, se ainda não está adequado, né? Então, acho que já é tempo, há muito tempo, né? Mas ainda é tempo. Essa mesma questão também caminha para a senhora, doutora Maria Cristine, ou seja, temos, portanto, aí a ANPD, como muito bem pontuou aqui o doutor Arthur, ainda está se estruturando. Falamos aqui na cultura, ou seja, sem a estruturação e partindo para a cultura, uma coisa depende da outra, ou os dois têm que caminharem juntos, a NDP se estruturar para poder ter, portanto, a dimensão continental, para, evidentemente, cumprir com a sua missão institucional e a nossa população, de alguma forma, ter a devida cultura. Como é que a senhora vê também esses aspectos? Eu acho que as duas coisas, assim, são muito importantes. Na verdade, é muito bom, né, estar aqui com o doutor Arthur, porque a gente pode trocar experiências e realmente é muito louvável o esforço que a ANPD tem feito, não para sobreviver mais, né, porque acho que a gente já passou dessa fase, mas para conseguir expandir mesmo a área de atuação para um tema que é tão importante que a gente vê. Mas fato é que a gente precisa ter vontade política mesmo para fortalecer, né, a autoridade. Precisa, em vontade política, muitas vezes é dinheiro também, contratar mais servidor para melhorar a parte de fiscalização, para melhorar a parte de uma regulação responsiva de chamar mesmo as pessoas, os agentes que tratam dados pessoais para conversar, porque o propósito da lei não é punir, o propósito da lei é fazer as pessoas se adequarem. A gente tem interesse que os agentes se adequem à proteção de dados e respeitem aqueles princípios. Então, muito mais do que fortalecer a autoridade para a gente pensar em fiscalizar, em sancionar, em punir, a gente quer fortalecer também a autoridade para fazer com que a lei seja cumprida. E aí isso também ajuda muito a fortalecer o espírito, que é tão importante para a gente conseguir estimular essa cultura, né, de proteção de dados. Eu tive uma experiência recente de fazer uma denúncia, né, no site da ANPD, o encerramento de uma conta de e-mail, de uma plataforma específica para um cliente. E aí ele queria saber o que tinha acontecido, né, com os dados dele, assim. Falaram que ia encerrar o e-mail, e aí o que aconteceu com esses dados do e-mail, com essas informações? Tentamos notificar o controlador dos dados da empresa, tentamos entrar em contato, ninguém conseguia. Bom, vamos fazer então uma denúncia na ANPD.
Passou um tempo e aí a resposta da NPD foi que você, na verdade, que eles estavam, nesse primeiro momento, só reunindo essas denúncias para quando chegasse num volume suficiente, efetivamente pudessem investigar ou sancionar, mas que nesse primeiro momento, até por causa, né, do tamanho da autoridade, tem uma portaria específica, né, nesse sentido, essas denúncias pontuais, elas estavam só sendo coletadas para fins estatísticos. E aí você vê como é importante a vontade política, porque se a gente tivesse uma NPD com mais gente, ia ter pego essa denúncia, você ia ter conseguido dar uma resposta efetiva para ela, entrar em contato com a empresa e às vezes retornar para aquele cidadão e falar assim, olha, aconteceu isso aqui com os dados do seu e-mail. E ele falou assim, nossa, que bom, então agora eu sei o que aconteceu, ele ia estar satisfeito, ia conseguir espalhar que isso é uma possibilidade. Na prática, o que acontece é, ele fala assim, bom, e aí quando é que eu vou saber o que aconteceu? Bom, talvez não tão cedo, vai ter que esperar, porque falta realmente essa musculatura mesmo. E aí eu acho que todos nós, né, aqui que trabalhamos com proteção de dados, mais do que todo mundo, a gente quer fortalecer a autoridade. Então, assim, a autoridade tão pequena, ela já tem tido uma atuação tão importante, né, tão expressiva. Imagina quando ela realmente tiver toda essa vontade política ela associada para ela conseguir ter essa força de atuação. E aí essa força de atuação que vai conseguir dar a injeção que a gente precisa para trazer esse impacto cultural para a população. Porque a população vai começar a acreditar que, de fato, tem alguém fiscalizando, que ela está protegida, que ela consegue contar com alguém, que ela consegue ter um canal de denúncia efetivo. Eu acho que um paralelo que funciona muito bem é com o PROCON e com a Senacom. Então, quando o Código de Defesa do Consumidor começou também, a Secretaria Nacional do Consumidor, o PROCON eram estruturas muito pequenas. Hoje em dia, você tem um PROCON em cada cidade. O consumidor sabe que ele pode ir no PROCON se ele precisar de alguma coisa. O PROCON tem uma competência de fiscalização, inclusive, antes de denúncias, uma competência própria, que é muito interessante também. Enfim, que tem suas questões, obviamente, mas que é muito presente de uma preocupação com direitos do consumidor e é um mecanismo, uma rota que os consumidores denunciam. O canal do PROCON de denúncias é muito utilizado. E a gente precisou de anos para que o PROCON tivesse essa musculatura, para que a Senacom tivesse a quantidade de pessoas que ela tem, quantidade de normas que ela tem para poder efetivamente coordenar a regulação a nível nacional e o PROCON também a nível local. E é isso que a gente espera da NPD, né? Que a gente quer que a NPD vire. Também um órgão, uma autoridade que tem essa musculatura. Porque é essa musculatura que traz a credibilidade para a população começar a acreditar de fato na proteção de dados. Doutor Ângelo, o doutor Arthur ele fez uma colocação que não deixa de preocupar, ou seja, o setor privado está mais por dentro no caso da ANPD, do que o próprio setor público. Quer dizer, a impressão que se tem é que quem erra é só o poder, no caso aí, o setor privado, e não poder público. Como é que o senhor vê esse aspecto? Ou seja, essa ausência, eu espero que seja momentânea, como disse o doutor Arthur, está sendo feito um trabalho para trazer para dentro também o setor público, acima de tudo, para assumir também a sua responsabilidade. Enfim, como é que o senhor vê esse aspecto também? Walter, essa é uma questão muito importante até, e foi muito interessante o doutor Arthur ter levantado ela na fala dele, porque acredito que seja sempre um desafio a gente pensar, porque, bom, até pegando emprestado um trecho da fala da professora Maria Cristine, né, a Lei Geral de Proteção de Dados não serve só para punir, serve para proteger direitos. Então, na medida em que existe uma ampla gama de agentes de diversas naturezas que podem eventualmente violar esses direitos, e por que podem violar? Porque são responsáveis pela proteção. Então, não são só os agentes privados que são responsáveis pela proteção. E, claro, como diz a doutora Ana Paula também, os agentes privados estão se movimentando para reorganizar suas estruturas e, reorganizando suas estruturas, se previnem contra eventuais responsabilizações, seja por parte da NPD, seja por parte de ações privadas, de titulares, por exemplo, que se voltam contra esses agentes privados, esses agentes de tratamento de dados, seja do Ministério Público também, que pode fazer valer a lei, inclusive por meio de ações de reparação de danos. Isso é uma coisa que é sempre importante lembrar. Estava falando sobre o papel da NPD. A NPD não está sozinha. Claro que as soluções sobre a garantia da efetividade da LGPD passam pela NPD, inclusive no sentido de regulamentação de tantos dispositivos que são da competência regulamentar da NPD, não é? Mas a NPD não está sozinha na garantia da efetividade de direitos de titulares de dados. Essa competência, na verdade, ela é complementada por direitos dos próprios titulares, e também pela iniciativa do Ministério Público, na medida em que tem competência constitucional, inclusive, para tutela de direitos difusos, de direitos coletivos em geral. Agora, quando a violação vem do setor público,
imagino que a própria NPD seja colocada em uma situação complicada, né? Porque, bom, é claro que com a conquista, né, do regime jurídico de autarquia em regime especial, assegurando e reafirmando a competência da NPD, essa independência fica mais salvaguardada. Mas mesmo assim, a gente tem, inclusive em outras autarquias em regime especial, situações até um tanto quanto constrangedoras muitas vezes. O caso da CVM, da Comissão de Valores Mobiliários, por exemplo, que tem a competência para a tutela do mercado de capitais. Muitas vezes ela se vê em situações em que são acusados em processos sancionadores entidades estatais. Entidades estatais, por exemplo, na condição de controladores de sociedades de capital aberto, né? O Estado brasileiro que atua como controlador da Petrobras, como controlador, enfim, do Banco do Brasil. Ele é responsável, por exemplo, se praticar abuso de poder de controle, se praticar conflito de interesses, enfim. E aí, ok, acontece uma condenação de uma entidade estatal. O dinheiro sai de um bolso e vai para o outro? Será que, em termos de efetividade das sanções, a gente está seguindo um caminho correto? E eu acho que essa constatação dos colegas aqui da mesa de que a lei não serve simplesmente para aplicar sanções, serve também para a construção de uma cultura de proteção de dados. O que significa a construção de uma cultura de proteção de direitos? E antes de falar de cultura, de proteção de direitos. A lei que pega e a lei que não pega é um problema que nós temos. A lei se cumpre, como muito bem ressaltou a doutora Ana Paula. Então, quando nós falamos, e até isso me gera uma grande curiosidade sobre a postura da NPD diante, claro, dessas investigações que já existem com entes públicos. E essa condenação que a gente teve, ela de fato ainda ressalta essa curiosidade, né? Bom, tivemos uma pequena empresa, então vamos ver ainda como a NPD vai se comportar na aplicação de eventual sanção a uma grande empresa. E tive até a oportunidade de escrever sobre isso com a doutora Ana Frazão e com a doutora Giovana Milanese. A gente escreveu recentemente sobre essa decisão da NPD, ressaltando, inclusive, e a curiosidade, se quase todas as investigações que a gente tem notícia que estão na NPD são de entes públicos, o que a gente pode esperar, né, diante desses entes públicos que lidam, talvez sejam os maiores agentes de tratamento de dados do Brasil, talvez sejam os agentes responsáveis pelos dados mais relevantes quanto aos cidadãos brasileiros. Se a gente for falar, por exemplo, em situações que geraram, inclusive, incidentes de segurança, com relação ao DataSUS, com relação à DataPrev, a grande quantidade de dados que fica centralizada no SERPRO, no Serviço Nacional de Proteção de Dados, no Tribunal Superior Eleitoral, por exemplo, que tem os dados biométricos de todos os eleitores brasileiros. Nos tribunais em geral, na verdade, que tem dados, acesso a dados decorrentes de autos processuais e não só os dados cadastrais, mas dados bastante relevantes e bastante sensíveis sobre, por exemplo, a vida íntima das pessoas, muitas vezes, dados de processo em segredo de justiça. Houve, inclusive, na presidência do ministro Fux, do Supremo e do CNJ, alguma movimentação a respeito da elaboração de normas relacionadas à proteção de dados pessoais em processos judiciais, uma iniciativa que ainda carece de alguns avanços naturalmente, mas o fato é que ela houve lá na gestão do ministro Fux. Então, a gente naturalmente não pode descuidar da posição que ocupam os entes públicos de todos os poderes, poder legislativo, executivo, do judiciário, em todos os seus níveis, em razão da grande quantidade de dados que eles analisam. E quando a gente fala em efetividade da lei, nós não estamos falando apenas em efetividade da sanção pecuniária. No mínimo, é uma situação constrangedora, e agora não para a NPD, porque a NPD tem a sua independência, mas no mínimo deve ser uma situação constrangedora que uma entidade pública receba uma condenação por uma autoridade pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O que significa uma condenação? Que você, ente público, não está protegendo os direitos dos cidadãos brasileiros. Então, essa efetividade ela se garante também por meio até desse impacto reputacional, por assim dizer, ou no mínimo desse constrangimento que gera a constatação, o atestado emitido pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados que o poder público, em qualquer esfera, em qualquer poder, deixou a desejar, não só quanto à proteção de dados, não só quanto à observância de uma determinada cultura, mas quanto ao cumprimento da lei imperativa, da legislação obrigatória. Doutor Arthur, com certeza várias questões foram encaminhadas aí para o senhor, não é? Perfeitamente. O senhor quer que eu faça uma outra questão? O senhor fica à vontade. Então fica à vontade, então.
Juro que não é de propósito, doutor Arthur. É Não tá de absoluto. sabatinando. Coincidentemente, o senhor está aqui. A curiosidade é Entrevista justamente- com o Dr. Arthur. É um prazer imenso, né? O que acontece? Como nós conversamos, né, nós recebemos muitas denúncias, muitas petições de titulares, e essas denúncias, algumas, pelo seu menor potencial lesivo, elas são tratadas de forma agregada, como foi o exemplo, né, que a doutora muito inteligentemente trouxe, e algumas outras, elas já saltam aos olhos, elas têm um potencial de prejudicar um grande número, um número significativo de indivíduos, que a gente chama de titulares de dados pessoais pela lei, né? Então, esses casos, eles têm uma precedência e eles são, aí é claro, que aqueles que violaram ou potencialmente violaram a lei, eles são imediatamente notificados pela autoridade e abre-se, então, um prazo de resposta para que eles possam se pronunciar. Agora, é claro, nós estamos também observando que existe um movimento crescente. Hoje, esse cenário, eu diria, essa fotografia que nós temos é que, de fato, os órgãos públicos eles precisam se aprimorar muito ainda, né, doutor Ângelo, na parte, doutora Maria, doutora Ana, Walter, na parte de compliance, a proteção de dados. Né? E a gente sempre tem levado isso para todos os fóruns de discussão. Eu gostei muito do que os colegas falaram aqui, porque não é o medo da NPD. A NPD não quer causar medo. É claro que eu costumo dizer que a lei ela tem seus dentes e em algum momento ela vai morder, né? Ela morde mesmo, né? Mas nós não gostamos, não temos o prazer na sanção, porque a sanção é o fim da negociação. A sanção, você para de falar de responsabilidade, de compliance, de ética, e você passa a falar de culpa. Então, você inverte a coisa. Então, nós optamos, o Conselho Diretor da NPD, pela regulação responsiva. O que é isso? A ênfase não é a sanção, a ênfase é o controle, não é a punição, é a conscientização, né, a sensibilização, é fazer o certo porque é certo. É algo muito relativo à privacidade do cidadão e à própria ação ética, o dever ético de ser das instituições públicas e privadas. Ou seja, eu estou cumprindo a lei porque é o certo a fazer, eu estou protegendo o direito fundamental. Claro, é um potencial competitivo hoje, é bom para a imagem da organização público-privada, que eu tenho responsabilidade em tratar os dados dos meus, sejam daqueles que recorrem aos meus serviços, no caso do ente público, ou aqueles que são meus clientes, no caso de uma organização privada, mas que eu os trato com ética, com respeito, com responsabilidade. É o nível que nós, parafraseando um certo time de futebol, nesse patamar que nós queremos, né? alcançar, né? É esse patamar. Quem é esse time, viu? Sim, senhor, exatamente. Não pronunciarei, mas né? O que acontece, até porque eu sou vascaíno, né? Então, nós queremos chegar nesse alvo, nesse objetivo, né? Agora, é claro, exige um trabalho, a NPD, ela precisa dos órgãos públicos, das instituições privadas, todos na compreensão de que a lei ela deve ser cumprida em prol do titular de dados. Né? Ela, do seu artigo 1º ao seu artigo 65, ela só tem um objetivo, é proteger o titular de dados pessoais. Ela é uma camada protetiva que reforça o direito e que reúne e congrega uma série de direitos para o titular de dados. Como bem disse ao início a doutora Maria Cristine, já havia em outros diplomas legais algo parecido sobre a proteção de imagem, de dados pessoais, mas a LGPD ela veio trazer essa camada protetiva e veio reunir no único diploma legal todos esses aspectos, né, de proteção de dados. Carece ainda de muito conhecimento, nós temos ainda um grande dever de divulgar a proteção de dados pessoais, divulgar a lei, mas a NPD não pode fazer sozinha, a NPD conta com todas as organizações públicas e privadas que, uma vez que procurem se adequar à lei, né, qual é a primeira consequência da adequação à lei? É o maior respeito aos direitos e aos dados dos titulares de dados pessoais. Essa é a consequência última, e o beneficiário último é o titular. Né? É o que nós queremos que seja assim. Obrigado. Nessa questão da lei de proteção de dados, doutora Ana Paula, existe a questão administrativa, como também existe a questão penal. Como é que é essa questão dentro da área do judiciário? Quer dizer, já temos, portanto, aí diplomas próprios que, de alguma forma, definem essa questão? A base é justamente na lei de proteção de dados ou no nosso arcabouço
de processo penal, de alguma forma, tem como enquadrar quando alguém, de alguma forma, utiliza desses dados para práticas criminosas. Então, Walter, tem um projeto de lei, que é o 1515/2022, né, que ele visa exatamente, se eu não me engano é esse o número, depois é bom a gente conferir, mas ele visa exatamente estruturar o que a gente chama de LGPD penal, né? Então, porque a gente sabe que também que a questão criminal envolve investigação, Sim. envolve a questão da privacidade daquela investigação, para que a gente chegue, né, onde se quer chegar. Então, e ao mesmo tempo a gente também sabe que aqueles dados ali, muitas vezes eles são publicizados, né, das pessoas que estão envolvidas, e a LGPD fica ali naquela situação. Será que o dado vai ser publicizado em razão, né, da importância de todo o contexto criminal, ou será que a gente tem que proteger por causa da LGPD? Então, para a gente chegar a essa conclusão, está sendo aí analisado, está em trâmite, né, a legislação, o projeto de lei que vai tratar sobre isso. Mas, no outro lado, a questão civil, né, que está relacionado com, por exemplo, quais são as decisões do judiciário que a gente já pode ter em mente agora, a gente pode analisar, a gente percebe que existe uma tendência a classificar os dados como comuns e sensíveis. E quando os dados são comuns, eu percebi que existe uma tendência do judiciário a interpretar como se eles fossem menos valiosos. O que seria um dado comum? Dados comuns são nossos dados cadastrais, né? O nome, RG, CPF, endereço, filiação, os dados que a gente usa normalmente para cadastros, que estão sendo entendidos como dados comuns, né? E eu falei no início que não existem dados comuns no sentido de que não são relevantes. Todos os nossos dados são relevantes porque, obviamente, eles trazem a nossa individualidade e eles podem ser utilizados para manobras, né, prejudiciais, criminosas e tudo mais. Então, e aí, contrariando a própria legislação, né, a própria LGPD, que no artigo 45 determina que quando for uma relação de consumo, o que deveria prevalecer seria o CDC, e o nosso CDC ele fala sobre responsabilidade objetiva quando há uma falha no serviço. Então, a gente vê que existe aí uma incongruência, né? Se existe um incidente, um vazamento, e que esse vazamento foi levado ao judiciário, e este vazamento está relacionado a uma situação de consumo, por que o judiciário vai ignorar a harmonização do CDC com a LGPD e vai passar a colocar os dados como comuns ou sensíveis, ignorando totalmente, né, o nosso arcabouço legal? Então, essa é uma preocupação que eu tenho visto com uma certa frequência, infelizmente, e a tendência é essa, inclusive exigindo que o próprio titular, né, que na situação é o consumidor, ele faça a prova de que aquele vazamento, aquele incidente de segurança pode ocasionar um prejuízo para ele. Então, veja, que prova é essa? Como é que eu vou provar que aquele incidente vai me causar um prejuízo? Ou como é que eu vou provar que aquele incidente foi o que deu falha do banco ou de qualquer instituição que deu ali a possibilidade dos meus dados estarem expostos na internet, por exemplo? Né? Só para a gente pensar sobre isso. Então, como é que eu, vulnerável, parte vulnerável da relação, vou fazer uma prova de uma situação dessa? Bom. Esse ônus da prova não deveria ser revertido? Para a empresa provar que ela não fez o incidente, que não foi ela que provocou o vazamento. E eu estou protegido? Assim, né? Exatamente. Então, se o CDC já era assim, com a entrada em vigor da LGPD, os dois são harmonizados. A própria LGPD traz no artigo 45 esta situação específica. Por que é que o judiciário não está agindo conforme os dois diplomas legais, né, direcionam? Eu não sei. Inclusive, eu gostaria muito, depois de ouvir o doutor Arthur sobre isso, por que isso está acontecendo. Porque eu fico assim, impressionada quando eu vejo, eu fico inconformada. Como é que pode? Se a gente já tinha uma legislação que já tratava o tema. Se a gente tem outra legislação que ela, né, tá ali harmonizando, as duas estão falando a mesma coisa. E daí vem uma interpretação. Inclusive, eu gostaria até de deixar registrado já minha sugestão para que a MPD se manifestasse sobre isso.
Porque vocês têm esse poder de fazer um freio de arrumação, vamos dizer assim, em relação a essas decisões equivocadas, ao meu ver, por conta de tudo isso que eu explanei. Aí eu queria saber o que é que a NPD, você pensa Doutor sobre Arthur. isso. Eu gostaria muito de ouvir os colegas, né? A doutora Maria Cristine, se me permite, doutora, né? Eu gostaria muito de ouvir a doutora Maria Cristine e o doutor Ângelo antes que eu falasse. Então vamos. Porque tem um posicionamento da NPD, eu gostaria muito de ouvi-los antes. Nós temos 5 minutos. 2 minutos e meio para a senhora e 2 minutos e meio para ele, para, enfim, atender ao nosso doutor Arthur. Muito obrigado. Por favor, doutora Não, Maria eu acho Cristina. que eu também tô super contemplada, assim, na nossa quase sabatina aqui ao doutor Arthur, mas essa interlocução, né, entre a NPD e o judiciário em todos os órgãos, na verdade, é muito importante. E entra também naquilo que a gente fala de como é fundamental você fortalecer a musculatura da autoridade para você poder viabilizar isso. Tem uma questão que eu acho muito importante, que muitas vezes o judiciário ignora, é que questões de dados, elas são muitas vezes essencialmente técnicas. A gente não pode ignorar que tem um tipo de conhecimento especializado que a NPD tem e que é muito importante de você compartilhar. Então, para dar um rapidíssimo exemplo, né? A doutora Ana estava falando muito sobre essa diferenciação entre dados sensíveis e dados não sensíveis. Mas a gente tem visto com alguma frequência que até dados que são chamados comuns podem ser, a determinado contexto, tidos como dados sensíveis. O que caracteriza dado sensível? Ter um potencial discriminatório. A depender de qual que é o fim que aquele dado está sendo utilizado, ele pode ter um potencial discriminatório. Então, por exemplo, gênero, eu sou mulher. Isso não necessariamente está descrito na LGPD como um dado pessoal sensível. Mas a depender da circunstância em que você insere essa informação, você vai receber um direcionamento de anúncio diferente simplesmente por causa disso. Simplesmente porque você é mulher. Isso é uma discriminação. Esses elementos técnicos, né, essa questão que a gente tem visto de desenvolvimento do que é a técnica de proteção de dados, é um conhecimento que a NPD tem e que a gente precisa conseguir conversar com ela para ela trazer para o judiciário que não tem acesso a essas informações para tomar decisões melhores, né? Doutor Ângelo. Acho que minha fala é complementar, inclusive, Por da favor. professora Maria Cristine, porque me parece que existe um problema de dogmática jurídica também, no que diz respeito à aplicação da responsabilidade civil pela violação à LGPD, prevista lá no nosso artigo 42 da LGPD, que é o seguinte: a LGPD ela tem uma técnica legislativa muito interessante, que ela prevê deveres para o agente de tratamento. Portanto, pela nossa dogmática tradicional de responsabilidade civil, responsabilidade subjetiva, não é responsabilidade objetiva, ou seja, eu preciso comprovar a culpa do agente de tratamento de dados sem a qual ele não é responsabilizado. Por isso se atribui esse ônus probatório tão pesado ao titular muitas vezes no judiciário. Por isso não se entende automaticamente que há uma violação, um prejuízo simplesmente em razão da violação no direito, que a gente chamaria de dano moral presumido. Sim. Ou dano moral in re ipsa. Então, me parece que existe, e continuando nesse raciocínio, né, há um sistema de responsabilidade interessante na LGPD, porque muito embora seja baseado no estabelecimento de deveres, portanto, nos levaria à responsabilidade subjetiva, esses deveres não são deveres de meio, não são deveres de resultado. São deveres associados à garantia de direitos não diante da possibilidade de haver algum prejuízo diante do vazamento de dados ou da violação de algum outro direito constante da LGPD. Mas, simplesmente, se um agente de tratamento não observa os deveres, já há violação, já há prejuízo, portanto, segundo a própria sistemática da LGPD. Me parece que existe um problema de dogmática na tradução da lógica que existe na LGPD e na lógica tradicional de responsabilidade civil, notadamente na sistemática da responsabilidade civil subjetiva, que a ideia não é transformar num modelo objetivo, mas a ideia é exatamente ajustar as nossas premissas dogmáticas que a gente aplica no judiciário para a responsabilização, seja um problema de direito civil, não é necessariamente um problema de direito digital, que, claro, é complementado pelas questões técnicas e que tornam a situação muito mais difícil. Então, me parece que o problema ainda é de tradução dessa linguagem nova do direito digital para a linguagem já tradicional do direito civil. E, só para concluir, nós temos aí uma reforma do Código Civil em andamento com uma comissão específica para direito digital e nós esperamos que saiam dali algumas soluções interessantes exatamente no sentido de promover essa tradução. Tá ótimo. O senhor vai responder depois, doutor Arthur, já que nós vamos sair para o intervalo.
Evidente que eu também vou deixar aqui uma provocação, né, para que possamos então avançar nessa provocação. Imagine que seja uma provocação, de repente para os senhores já tem uma solução. Ou seja, a pessoa que tem a sua conta na internet quando falece, precisa de proteção os dados dessa pessoa? Ou seja, ela faleceu, os dados estão ali armazenados. Quem herda? Quem protege? A gente entra nesse assunto daqui a pouquinho, saímos para o intervalo, voltamos em instantes. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, vamos em frente, já entrando, portanto, na segunda hora do nosso debate, terceira hora do programa. São 16 horas mais 8 minutos e no nosso debate de hoje o assunto está relacionado com a Lei de Proteção de Dados. Aqui conosco, nossas convidadas, como também nossos convidados, doutora Maria Cristine Lindoso, que é advogada, professora e pesquisadora na área de Direito Civil, Tecnologia e Gênero. Também conosco a doutora Ana Paula Canto de Lima, advogada, professora e autora de obras jurídicas. Também conosco, uma vez que o doutor Ângelo Prata de Carvalho, ele precisou realmente ausentar por compromissos inadiáveis e, portanto, o doutor Ângelo, a quem nós agradecemos a sua participação aqui conosco, mas também chega o doutor Eduardo Costa. O doutor Eduardo é advogado especializado no direito contratual, também conosco nesse debate. Muito boa tarde para o senhor, também seja muito bem-vindo, doutor Eduardo, que já estava aqui conosco no estúdio e a partir de agora também está nos microfones para que possamos também ir com ele nesse nosso debate. Seja muito bem-vindo, viu, doutor Eduardo? Muito obrigado. Eu retorno, portanto, com o doutor Arthur, já que as colocações foram aqui deixadas em relação, portanto, à questão aí do nosso judiciário, na questão também de uma comparação do Código de Defesa do Consumidor com, portanto, com essa nova lei que nós estamos aqui a debater, porque uma diz que, no caso, a questão da produção de provas. Como é que o senhor avalia essa questão posta aqui também pelos nossos debatedores, doutor Arthur? Muito obrigado, Walter. Boa tarde a todos. Eu acredito que a LGPD para a NPD, ela tem um caráter de suficiência, né? Então, nós observamos a LGPD como algo completo. É claro que nos apoiamos nos preceitos constitucionais e em outros, mas para analisar uma violação à LGPD, entendemos que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é suficiente, ela é completa em si mesma. Então, é bem interessante que quando ocorre uma violação, isso é importante se dizer, nós analisamos, e a LGPD assim diz no seu artigo 48 também, o potencial risco aos titulares de dados. Não o dano concreto a ele, o dano acontecido, o dano ocorrido efetivamente. A LGPD diz que, neste exemplo do artigo 48 da lei, que o agente de tratamento, no caso de um incidente de segurança envolvendo dados pessoais, que possua o potencial risco ou dano relevante a esses titulares, que o agente de tratamento comunique tanto esse incidente aos titulares de dados quanto à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, para as providências cabíveis. Ou seja, isso também está transportado para a nossa norma de comunicação de incidentes, que deve ser publicada, acredito, no primeiro bimestre do ano que vem, e no máximo. Ou seja, a NPD ela vai analisar no seu processo de fiscalização e futuro processo de sancionador, ela vai analisar o potencial risco infligido aos titulares, não o risco concreto, não o dano concreto, dano acabado, findo, mas se daquela violação resultou um potencial risco àqueles titulares de dados que tiveram os dados vazados, isso já configura uma violação à LGPD. Tá? Então é isso que nós estamos considerando, é assim que nós estamos conduzindo nossos processos. Não sei se seria isso que a doutora Ana Paula... Só antes da senhora, doutora, me permita, claro, aproveitando esse gancho que o senhor deixa, levantado também aqui pela doutora Ana Paula, justamente tivemos aí recentemente um sumiço de quase 3 milhões de dados
de brasileiros desapareceram, portanto, do banco de dados do IBGE. Quer dizer, o senhor falou num potencial prejuízo, portanto, para quem teve aí o seu nome desaparecido aí dessa lista, o que traz muita preocupação para as pessoas, como o senhor muito bem pontuou, o que o pessoal vai fazer com os meus dados, o que pode, portanto, aí acontecer. Quer dizer, quando o senhor fala, portanto, em providências, caso isso, de alguma forma, aconteça, quer dizer, a autoridade, de alguma forma, ela também, ela aplica a lei em cima das instituições públicas, a exemplo do IBGE, ou seja, ou espera que seja apurado para depois, de alguma forma, tomar uma providência? Não. Na esfera de suas atribuições, a NPD, quando verifica que houve, ou seja, ela não precisa exatamente de uma denúncia, de uma petição. A NPD pode, de modo próprio, ao tomar conhecimento por qualquer, ou seja, até pela imprensa, por outros meios, ela pode tomar conhecimento daquela violação, daquele incidente, por exemplo, com dados pessoais, e ela pode, de modo próprio, por si só, ela pode acionar, notificar o órgão que estava custodiando esses dados, para que o órgão preste explicações à NPD. E assim o processo continua. Ele vai evoluindo. Então o órgão vai respondendo as questões da NPD, a NPD retorna com novos questionamentos, se for o caso, e aí, se houver alguma justificativa, o processo ele é arquivado, se não houver, ele continua até se tornar sancionador. Então a NPD já age desde já. Doutora Ana Paula, me perdoe se eu interromper a senhora, mas a senhora tem a palavra, Imagina. por favor. Então, exatamente o que o doutor Arthur falou, que é o potencial risco. Né? A gente sabe que quando existe um incidente, um vazamento e seus dados são expostos, existe um potencial risco. Né? Então, não é necessário que o titular faça a prova desse risco, desse prejuízo, porque o risco em si já é um prejuízo. Né? Então, ele está ali exposto a qualquer tipo de situação com os dados dele. Então, é muito importante a gente considerar isso e até mesmo a NPD se posicionar em relação a isso, porque o nosso judiciário está indo na contramão desse pensamento. Ele está colocando para o titular, para o consumidor, né, a necessidade da prova do dano quando a própria LGPD fala no potencial risco. Então, está indo na contramão da LGPD, do próprio CDC, e criando uma inovação jurídica que, ao meu ver, né, e ao ver de alguns profissionais com quem eu já conversei sobre isso, não ajuda no que a gente quer de consolidar de cultura de dados pessoais, de realmente as empresas, né, instituições entenderem a importância disso. Porque o que acontece? Tudo bem que mas é uma legislação que muita gente vai demandar, o judiciário já está repleto de demandas, não tem muito, né, um gargalo que não dá conta e tal. Ok, mas vamos refletir no seguinte sentido. Nos Estados Unidos, por exemplo, por que as pessoas, as empresas, elas não querem ir para a justiça? Porque o processo é caro. As indenizações são altíssimas. Então, as pessoas não querem demandar. As empresas, se você comprar um telefone e chegar na loja depois da manhã e dizer, olha, telefone, não gostei dele, quero outro. A empresa, ela não vai nem questionar por quê. Ela simplesmente vai trocar porque ela não quer ter problema com o consumidor. E aqui no Brasil é o contrário. Infelizmente, o nosso judiciário, ele, ao invés de proteger o consumidor, ele protege, pelas suas decisões, a empresa. Mas porque se eu proteger o consumidor, mais demanda vai ocorrer. Mas, se a empresa está fazendo algo errado e continua insistindo no erro, quem vai pagar é o consumidor? Então, quem tem que se estruturar, se readequar, é a empresa. Concorda? Então, pronto. Então, vamos imaginar que haja realmente uma corrida por demandas judiciais. Então, vamos supor que o judiciário comece a aplicar multas que realmente, indenizações que realmente façam diferença na vida daquela empresa e não simplesmente entre no risco do negócio. Multas relevantes, como ocorre hoje em outros países. O que é que vai acontecer? No primeiro momento pode ter sim uma alta de demanda, mas no segundo momento isso vai acabar. Porque a empresa ela vai começar a dar atenção a isso, porque ela não vai querer ir para a justiça. Ela não vai querer ser demandada. Então a gente, como consumidor, não vai entrar no custo do negócio de indenizações irrisórias. Então a empresa vai precisar mudar, ela vai precisar treinar, ela vai precisar se adequar e ela vai mudar o comportamento dela em virtude, né, de uma condução assertiva para esse sentido. Se a gente está fazendo o contrário, a gente está imputando ao consumidor o problema
por ele estar sendo desrespeitado. E isso não existe isso em lugar nenhum do mundo. Né? Então, a gente precisa falar sobre isso. Muito importante esse tema, inclusive. Perfeito. Deixa, antes de falar com a doutora Maria Cristina, me permita, doutora Maria Cristina, deixa eu estrear aqui com o doutor Eduardo Costa, que já está acompanhando desde o início aí o nosso debate, doutor Eduardo. Evidentemente que o senhor é especialista no direito contratual. Quer dizer, como é que o senhor avalia também essa nossa discussão, proteção de dados, ou seja, o outro lado, que nós já até abordamos, o lado, portanto, aí de quem tem os dados quando um documento é feito. Quer dizer, a sua ausência de cuidados, não vamos aqui generalizar também, né? Aquelas pessoas que, de alguma forma, às vezes nem entendem do contrato e, às vezes, entendem que ele é um simples pedaço de papel que, se brincar, depois que assinar lá fora, ainda joga fora para achar que ali nada serve. Como é que o senhor avalia essa discussão em torno dessa questão da proteção de dados, doutor Eduardo? Mais uma vez, boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos, boa tarde, Walter, muito obrigado aqui, uma honra substituir o doutor Ângelo. É uma situação muito crítica, porque, como já se falou aqui várias vezes, não há uma cultura por parte do cidadão médio nessa conscientização da importância dos dados dele. Sim. Então, por isso que é muito importante também, dentro do direito contratual, o papel do advogado, para orientar sempre o cidadão em relação aos dados que vão ser tratados ali naquele contrato, o sigilo daqueles dados, né? Porque muitas vezes o contrato ele tem que ter o teor sigiloso, porque ele trata de relação entre partes, muitas vezes partes particulares. Então, sempre tem que haver uma conscientização nesse sentido. Eu acredito que a ANPD já tenha lançado algumas cartilhas nesse sentido de conscientização da população, que isso é muito importante, mas eu acho que precisa ter uma publicidade também de alguns setores da sociedade civil, trazendo para o cidadão médio, cidadão comum, essa importância, principalmente quando assina contrato. Porque o contrato tem uma força muito forte. Sim. Apesar de nós vermos muitas vezes relativização do contrato, mas o Poder Judiciário, no caso, trata ou deveria tratar somente de eventual ilegalidade ou ilicitude contratual. É uma opinião pessoal minha, mas é importante trazer isso para as pessoas, trazer essa responsabilidade para as pessoas, para elas poderem, quando forem assinar um contrato, terem em mente que ali aqueles dados são muito mais, até mais importantes às vezes do que o próprio objeto do contrato que está sendo tratado, porque o objeto por vezes não deveria ser sigiloso, mas o contrato e o seu teor, e aí incluso os dados pessoais que ali estão sendo transigidos de alguma forma, sim, tem que haver um sigilo sobre isso. E eu acho que isso só funciona com a educação e a conscientização do cidadão médio, da maior parte da população que assina esses contratos. Principalmente quando se trata de e-commerce, que hoje a grande parte dos contratos que são tratados diariamente no nosso convívio na social trata-se de e-commerce. Agora, doutora Maria Cristina, quer dizer, quando se fala em contrato, evidentemente a gente sempre lembra do papel, né? Papel, carimbo, selo e outras coisas mais. Mas coisa do passado, em que pese que muita gente só acha que aquele documento só tem validade se tiver um carimbo, se tiver um papel. Mas de forma digital não tem. Mas de forma digital o que nós estamos percebendo também é uma certa facilidade da captura de dados de celulares alheios. Ou seja, é prudente uma pessoa que, de alguma maneira, tem ali no seu celular, por mais garantia que ele possa ter obtido, de que os seus dados serão invioláveis, que ali ninguém entra. Quer dizer, é importante que a pessoa tenha o devido cuidado para, de certa forma, não ser surpreendido, porque nós temos uma tecnologia muito forte, mas, de repente, temos o outro lado que também estuda as falhas dessa tecnologia. Como é que a senhora vê também esse aspecto? Eu acho a pergunta muito boa, na verdade, porque ela volta para essa discussão que a gente está tendo sobre cultura, né? Sobre a importância de entender qual que é o valor que os nossos dados têm. Então, a gente fica pensando, né? Se vazarem os meus dados, o que pode acontecer? Hoje a gente vê muitos golpes, né, que estão sendo aplicados por telefone. Então, um golpista te liga e fala assim, você é a Maria Cristine? Sou. O final do seu CPF é esse? Você é desse banco?
sua agência é essa? O final do seu cartão é esse? Ou seja, ele tem uma série de dados e informações minhas, que são informações que eu poderia usar como segurança para saber se eu estou, de fato, por exemplo, falando com o meu gerente do banco. E aí, quando ele me confirma esses dados, eu sou induzida a erro. Eu falo, bom, quem tem essas informações é o meu gerente. Se é o meu gerente que tem essas informações, então eu estou falando com ele. E aí você começa a falar com o golpista, passa suas informações bancárias para ele e acaba caindo aí numa série de golpes que a gente tem visto. Então, isso dá para a gente a dimensão de que vazamentos de dados e os nossos dados, eles importam, né? Eles na verdade, trazem informações para a gente e não só dizem, né, quem nós somos, mas eles também são mecanismos de segurança que a gente tem para saber com quem a gente está falando, para saber quem tem as nossas informações. Ao mesmo tempo, a gente não pode ignorar que a gente vive hoje em dia numa vida conectada, né? Não tem como você estar fora das redes sociais, como você não ter um celular, como você não usar os seus dispositivos eletrônicos para se comunicar. Isso faz parte do nosso dia a dia. É por isso que a Lei Geral de Proteção de Dados ela é tão importante, né? Principalmente no sentido que ela existe, que é fazer ela ser cumprida e não punir. A gente quer que a lei seja cumprida porque a gente sabe que todo mundo hoje em dia depende da economia de dados em alguma medida. Seja para se comunicar, para se relacionar, seja para fazer compras, né? Que nem a gente mencionou aqui mais cedo. Então, sabendo que está todo mundo inserido na internet, que está todo mundo dentro dessa economia de dados. O que é importante? É importante a segurança. A segurança é o mais importante para a gente garantir que todas as transações, que toda a nossa vivência online vai ser protegida. Quem faz isso? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, em parceria com as empresas, que conseguem, na verdade, criar políticas de proteção. Enfim, até em sala eu costumo dar esse exemplo, a gente não pode ignorar que a gente tem uma tecnologia hoje em dia que a gente tem que usar, porque senão quem vai ficar ultrapassado somos nós, né? Quando teve a primeira Revolução Industrial, anos atrás, eles instituíram as máquinas, né? Alguns tecelãos, artesanais, fizeram o quê? Se revoltaram, tentaram destruir as máquinas, porque não queriam aquela inovação tecnológica, queriam continuar naquela economiazinha familiar. O que aconteceu com esses tecelãos? Eles foram superados, né? As máquinas efetivamente substituíram aquela mão de obra. Segunda Revolução Industrial, vieram as máquinas, né, mais sofisticadas, a produção fordista. Bom, algumas pessoas tentaram destruir essas máquinas também, porque não queriam utilizar aquela tecnologia. O que aconteceram com essas pessoas? Elas também foram superadas. Então, a tecnologia está aí, a gente tem que usar, a gente tem que se apropriar dela, porque ela é para o nosso benefício mesmo. Acho que hoje em dia existem muitas séries apocalípticas e notícias ruins sobre usar a tecnologia no nosso cotidiano, mas o fato é que ela está aí para ajudar a gente. O que a gente tem que fazer é garantir que ela efetivamente sirva para o nosso propósito, para nos ajudar, né, para os nossos interesses. E aí tem todo um aparato do direito, um aparato da regulação que opera nesse sentido. Então, eu acho que todo mundo pode ficar tranquilo, continuar usando seus celulares e tudo, mas é importante a gente estar sempre atento com medidas de segurança. E uma dessas medidas de segurança é reconhecer o valor dos seus dados. Tem outras que são específicas para várias situações, né? Para você evitar golpes, para você sempre tentar se cercar das informações que são verdadeiras, não fornecer suas informações para terceiros, justamente, né, pensando cada vez mais na relevância dos dados, mas você consegue perceber que tudo isso está de uma forma conectado, né? A gente está falando, no fundo, é da mesma coisa. Ainda bem que a senhora, nessa comparação com o avanço da tecnologia, não comparou, portanto, a máquina de escrever com o computador, que fez com que muitos jornalistas, de alguma forma, repensassem na profissão. Jamais faria isso. Mas vamos nós, doutor Arthur. Quer dizer, é importante, eu deixei aquela provocação só para tirar dúvidas de muita gente que até então não entende quando uma pessoa que em vida tinha ali, portanto, as suas redes sociais, tinham ali os seus contatos, as suas fórmulas, enfim, a sua vida ali. E falece e junto vai a senha, que não passou, portanto, para a família. Quer dizer, essa é uma preocupação ou é uma atribuição dentro da lei, da Lei de Proteção de Dados, ou essa é uma questão que está fora justamente desse arcabouço? Pois é, Walter, excelente pergunta. Isso é um questionamento de muitas pessoas. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela trata dos direitos dos dados pessoais de pessoas naturais, né? Que pelo conceito são pessoas físicas ou pessoas físicas vivas. Né? Então, logo, em consequência, os dados de falecidos não são englobados pela lei, né? Não são assambarcados pela lei. Né? Agora, nesse quesito, aconteceu recentemente, já vi várias, né? Infelizmente, mas né, a gente tem conhecimento de casos
né, em que pessoas falecem, e aí nós temos que, né, os familiares, eles têm que comunicar às plataformas, e as plataformas, então, elas descartam aqueles dados, né? Então, até por motivo de segurança também, é feito um pedido, ela descarta aqueles dados. Tá? E muito bem, o que foi muito bem mencionado pela doutora Lindoso, né, Maria Cristina Lindoso, é que nós temos, de fato, a LGPD ela é bem interessante porque ela é um ecossistema, né? Ela tem a parte de dados pessoais, tem a parte de privacidade, tem a parte de tecnologia da informação e tem a parte de segurança da informação. Ela tem um capítulo dentro dela, né? O capítulo 7 é só de medidas de segurança. Porque você consegue até tratar de segurança da informação sem falar de proteção de dados, mas você não fala de proteção de dados sem segurança da informação. É impossível tratar isso. Até porque, como bem disse a doutora Ana também falou, né, e o doutor Costa também falou isso bastante, que nós temos que, na parte de contratos, né, que a nossa vida hoje ela é praticamente digital. E ainda com o advento de equipamentos de internet das coisas, que interagem com a pessoa e que precisam de às vezes quantidades grandes de dados pessoais para poder prestar aquele serviço ou servir aquele fim a que ele se destina, de comodidade ao seu proprietário, ao cidadão, e ainda mais vindo com a parte de inteligência artificial e seu carro-chefe, que é a inteligência artificial generativa, né, com aqueles que, né, como o ChatGPT e outros, né, então, que nós temos aí. Ou seja, está havendo esse movimento de digitalização completa da nossa vida, ele se reflete também num alto risco em relação aos nossos dados pessoais. Por isso, nós temos que adotar procedimentos, cada um de nós. Todos nós, a grande maioria do povo brasileiro já tem smartphone, né? Então nós temos que tomar cuidado e algumas medidas são interessantes para proteger os nossos próprios dados, né? Então, um exemplo, todos nós utilizamos muito protocolos de mensageria, né, vários recursos, plataformas de mensagem, que nós coloquemos neles aquele fator, a autenticação de duplo fator. Tá? Então, nós temos que ter também cuidado com nossas próprias exposições em mídias sociais. Quanto mais estivermos expostos em mídias sociais, né, em plataformas de mídias, em redes sociais, quanto maior o nosso grau de exposição, mais expostos serão os nossos dados e menos seguros nós estaremos. Então, se você não é um youtuber famoso, nem quer ser, então cuidado com seus dados pessoais, não se exponha tanto. Pessoas às vezes colocam a rotina da família inteira, fotos de crianças, rotinas inteiras, escolares dos filhos, colocam em redes sociais e as suas próprias, isso é muito perigoso. Né? Então, existe uma série de ações que a gente tem que tomar, não clicar, por exemplo, em links que vêm, suspeitos que vêm em mensagens de SMS ou nos próprios protocolos de mensageria. Tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, a LGPD ela veio tratar disso também. Tá? Então, existem recomendações para o agente de tratamento, mas o agente de tratamento ele pode tomar certas medidas para proteger os titulares de dados nos sistemas que ele custodia, que ele gerencia. Mas também o titular ele tem que ter seus cuidados também próprios, em seus próprios equipamentos que ele usa no dia a dia, seja computadores, seja móveis, smartphones, para que ele também tenha a sua segurança preservada. Seria nesse sentido. Perfeito. Bom, doutora Ana, quer dizer, antes de termos, portanto, a lei de proteção de dados, aqui no nosso Justiça na Tarde, uns 10 anos antes, a gente já abordava esse tema, sobre quem responsabiliza com os dados coletados. Aí citamos, né? A pessoa chega numa repartição, tem que deixar ali, no mínimo, o seu CPF, antigamente era o RG, agora exige os dois também uma foto. Enfim, a gente já questionava, portanto, essa questão e não tínhamos, portanto, resposta sobre a responsabilidade de quem colhia, portanto, aqueles dados e qual seria o destino também daqueles dados colhidos. Quer dizer, hoje com essa lei, é possível saber de que forma essas empresas privadas que coletam, portanto, esses dados, quer dizer, a lei já determina, portanto, obrigações de como desfazer ou armazenar com segurança esses dados? Sim, atualmente com a LGPD a gente já tem um direcionamento, né, de como fazer o tratamento desses dados, quais são os dados, como eles devem ser tratados, qual é o tempo que você vai armazenar esses dados, vai depender de um contexto acerca do seu negócio. Por exemplo,
se você for médico e tem um consultório médico, a gente sabe que o prazo que a legislação determina para que o médico guarde o prontuário é de X anos. Se eu não me engano, são 20. Eu não tenho muita certeza, porque a minha área de atuação não é área médica. Mas são 20, não é? Bom, então, aquele consultório, aquele médico, ele é obrigado a armazenar, guardar, arquivar aqueles dados por esse período que a regulamentação manda. Então, a LGPD, ela já previu essa situação, que nós temos diversas, né, legislações esparsas e elas conversam entre si em diversos momentos, para que cada agente de tratamento ele possa estar compatível com a LGPD, adequado à LGPD e, mesmo assim, observando todos os outros diplomas legais que são afetos ao seu negócio, à sua profissão. Então, o tempo de armazenamento vai depender muito do que é a atividade, né, daquela empresa ou daquele profissional, para que ele possa estar adequado à LGPD e, ainda assim, adequado às outras normas esparsas, porque a gente sabe que não é só a LGPD que existe no nosso ordenamento jurídico. Mas é importante dizer que, quando ele está adequado a esses outros diplomas legais, ele pode armazenar aquele dado pelo tempo que o diploma legal está definindo. E ele vai permanecer adequado à LGPD. Porque se o titular, por exemplo, vier para ele dizer: eu gostaria que você excluísse, eliminasse seu dado, o meu dado, porque a nossa relação já terminou, ele pode dizer: infelizmente, eu não posso eliminar o seu dado porque existe uma legislação que eu preciso observar que determina que eu armazene seus dados por 20 anos. Então, a LGPD, ela tem várias nuances. Por isso que é bom a gente reiterar que, para que a empresa contrate um profissional para fazer uma adequação, esse profissional ele tem que realmente entender a LGPD. E entender a LGPD significa não apenas ler a lei, né? Porque os advogados eles acreditam que lendo a lei ele já é suficiente para ele atuar, né, naquela área, naquele segmento. Infelizmente ou felizmente, não sei nem dizer o que é, a LGPD ela não se aplica nessa situação, nesse contexto, né? O profissional que atua com proteção de dados, ele precisa entender melhor, inclusive olhar para outros diplomas legais. Ele precisa interpretar aquele artigo, né? aquela informação que está ali no diploma legal. Precisa entender também e ler e estudar os guias que a própria NPD traz. Então, não é apenas ler a legislação e vou adequar a empresa. Não é bem assim, né? Existem várias coisas, inclusive, que não estão nem na legislação, que é de bom tom que a gente utilize, né? Olhando, obviamente, para as melhores práticas de outros países que têm uma maturidade muito maior que a nossa. Não porque a LGPD determina, mas porque é mais seguro para a empresa, para o cliente, né? Para quem você está fazendo aquela adequação. Então, é uma legislação, ao meu ver, que é bem extensa no sentido de proteção e de obrigações, mas ela também traz a facilidade de você entender o que precisa fazer. Mas você precisa estudar de forma ampla tudo isso que eu estou falando. Você não pode simplesmente ler a lei e achar que já pode sair por aí adequando a empresa, porque o prejuízo virá, é questão, né, de tempo, porque se você não fez uma adequação de acordo com o que se espera, né, em algum momento isso vai trazer algum problema ou algum prejuízo, até mesmo se houver uma denúncia, uma situação de algum incidente que você precise apresentar como foi que você fez essa adequação, o que é que você usou de segurança da informação, como é que você agiu para manter aqueles dados seguros. Então, a pessoa precisa entender um pouco, inclusive sobre tecnologias da informação, né, para poder agir com parceiros, porque não adianta você ter um parceiro e você não saber exatamente o que é preciso que ele faça. Então, é preciso entender um pouco, né, de direito, um pouco de tecnologia da informação, e é uma legislação multidisciplinar. Você não consegue fazer adequação sozinho, um advogado sozinho ou alguém de tecnologia da informação sozinho. É uma legislação que você precisa que haja, né, mais pessoas ali naquele momento de adequação. Então, isso é um dos principais erros que as pessoas cometem. Acham que ela sozinha vai conseguir fazer uma adequação, quando, na verdade, não é possível. É uma lei multidisciplinar e ela já foi estruturada dessa forma. Então, a gente só tem que seguir, né, o direcionamento e fazer o que deve ser feito. Agora, doutora Cristine, quer dizer, por mais as senhoras e os senhores utilizam de uma linguagem bem de facílima acessibilidade, de compreensão, fico aqui imaginando esse arcabouço de informações para o público brasileiro, né?
em geral nesse país de tamanho continental, quando aqui foi colocado com muita propriedade que a questão é, de certa forma, fazer com que o brasileiro ou a brasileira, de alguma forma, compreenda perfeitamente essa questão. Ou seja, transformar esse assunto que nós estamos aqui falando, ele de forma mais compreensível ainda para que as pessoas, de alguma forma, consigam se autoprotegerem. Quer dizer, é possível que façamos com que o brasileiro possa, de alguma forma, entender, sei que não é hoje, sei que não é amanhã, sei daqui a uns 5 anos, sem subestimar também a inteligência de ninguém, né, de nenhuma pessoa. Quer dizer, este é o caminho certo, temos que prosseguir dessa forma para incutir na população a importância que ela tem que ter, acima de tudo, de observar tudo isso que nós estamos aqui falando para o seu próprio bem. Eu acho que a gente está super no caminho certo e, obviamente, não é uma questão de um dia para a noite, mas é um movimento, né, que eu acho que a gente realmente já está fazendo um esforço. O que a gente pode fazer, né, para melhorar esse movimento? Primeira coisa é realmente tentar simplificar as formas de comunicação com as pessoas. Então, isso que a gente está falando, né, de entender a importância dos seus dados, eu acho que quando você começa a dar exemplos, as pessoas conseguem entender qual a importância dos dados. Quando você fala, por exemplo, que os golpes que você está caindo no telefone, eles são consequência de vazamentos ou mau uso de dados pessoais, as pessoas começam a se atentar, falando, bom, então, de fato, os meus dados, eles servem para alguma coisa, tem gente usando eles. Quando você chegar na farmácia e você dá um dado seu, um CPF, a informação do seu plano de saúde, alguma coisa assim, e a farmácia te dá um desconto, a gente tem que começar a fazer essa conta, que o preço daquele dado às vezes é exatamente o preço daquele desconto. Então, esses são movimentos pequenos que a gente começa, na verdade, a perceber que a discussão sobre dados está entrando no vocabulário popular. O que a gente também pode fazer? A gente também pode começar a noticiar cada vez mais isso, não só os golpes e os vazamentos de dados, mas também como a economia de dados funciona, para as pessoas entenderem, na verdade, o que são dados, né? Como eles são coletados. Tudo isso são programas que podem ser feitos pelo governo, pela autoridade, mas também podem ser feitos pela mídia, nas novelas, na televisão. A gente tem visto essa conversa sobre dados crescer mais, né? Então, muito frequente, às vezes você vê novela, as pessoas estão comentando, e aí um quadro da novela é alguém que perdeu os dados por causa de um golpe. Isso são formas de você inserir no discurso popular a importância e a relevância dos dados. E educação também, né? Então, as faculdades de direito, hoje em dia, quase todas elas já têm matérias sobre proteção de dados específicas. Então, você colocou isso como uma disciplina obrigatória. E muitos outros cursos também, cursos superiores e cursos técnicos, têm matérias específicas para tratar sobre proteção de dados. Então, por exemplo, um médico, ele tem que estudar as questões da medicina. Mas, muito provavelmente, em algum momento, ele vai ter que ter contato com a Lei Geral de Proteção de Dados, porque, na clínica dele, ele vai armazenar uma série de informações super importantes sobre os pacientes deles. Então, ele tem que saber como é que ele pode armazenar essas informações, o que ele pode pedir, o que ele não pode pedir, o que ele tem que descartar, quanto tempo ele tem que armazenar, se ele tem um sistema, se ele tem que investir em segurança para proteger aquele sistema, ou se ele guarda num fichário lá dentro da sala dele, o que ele tem que fazer quando ele sai, às vezes trancar a porta. Tudo isso é segurança de dados. E não está só dentro do direito. A gente falou do médico, mas do direito, tem várias outras profissões, né? Então, professores, por exemplo, professor de escola, ele também vai ter que ter uma série de cuidados porque ele está armazenando informações sobre menores de idade. O que ele faz sobre esses menores de idade, esses dados? Como que ele guarda essas informações? Como é que muitas vezes ele entra em contato com os pais ou com os responsáveis do menor para tomar o cuidado com isso? Então, a gente tem que ficar falando sobre proteção de dados, sobre a importância dos nossos dados. É uma conversa pequena e eu acho que a gente tem que fazer isso numa conversa sem ser alarmista, né? Sem achar que todo dia é um episódio de Black Mirror ou de uma outra série apocalíptica. De novo, a tecnologia está aí para a gente usar, ela realmente está para o nosso interesse. A gente tem que se apropriar dela cada vez mais. E ver que o futuro, na verdade, é um pouco o que a gente controla também. E a gente está fazendo um esforço grande para controlar ele dentro dos nossos interesses. Agora, doutor Eduardo, quer dizer, eu não digo que seja comum, mas às vezes aparece anúncios, evidentemente não mais em jornais, né, mas na própria rede social, ali pessoas vendendo aí pacotes de dados pessoais de terceiros. Coloca o preço, a forma de pagamento. Quer dizer, esse é um caso típico de chama a polícia, porque o que essa pessoa está fazendo está indo contra a lei. Seria isso?
Com certeza isso é uma ilicitude, né? As pessoas estão vendendo coisas que não pertencem a elas, né? Então, no meio digital a gente vê muito isso, né? E principalmente em redes sociais, mas é coisa de polícia, questão de polícia mesmo. E a pessoa também, ela tem que ter ciência de que, uma clareza de que do que são coisas ilegais e ilícitas, né? A pessoa que compra esse tipo de produto, ela tem que ter... primeiro que ela provavelmente ela já tem um objetivo em comprar aquilo dali. Então, ela tem um discernimento de que aquilo dali é uma coisa ilícita, né? Então, a pessoa que compra, ela não compra muitas vezes desavisada, porque uma pessoa que não tem ciência de que venda de produto, que nossos dados são tratados como produtos por essas pessoas e que não pertencem a essas pessoas que estão vendendo, uma pessoa que não tem ciência disso, muito dificilmente ela vai adentrar numa compra desse produto, porque ela não tem um objetivo para isso. Então, existem os dois lados da ilicitude aí, de quem vende e de quem está comprando também. E, com certeza, isso é caso de polícia. Uma coisa que eu queria ressaltar é que, nesses tempos muito digitais, a gente não lembra que a LGPD não trata só de dados em meio digital, né? Trata de dados meio físico. Como, Walter, você falou de contrato, às vezes as pessoas assinam um contrato e deixam num canto ou jogam no lixo. Já ouvi casos de empresa que embalou produto com currículo que recebia. Então, isso é muito perigoso. As pessoas têm que tomar cuidado com o papel, que ainda existe, né? Sim. Apesar de que muitos adolescentes no futuro, hoje no futuro, talvez nunca assinem um contrato com caneta, né? Assinem com digital, com assinatura digital, mas ainda existe documento físico. E esses são muito perigosos também, né? Tem que ter o seu descarte correto, o tratamento, armazenamento correto. Isso é bom sempre ressaltar também. Vamos fazer o seguinte, nós temos, enfim, 15 minutos de programa. Eu sei que eu não tive a habilidade de fazer perguntas que os senhores estavam esperando. Então, vou fazer o seguinte, 3 minutos para que cada um, de alguma forma, exponha o que gostaria de colocar, deixar registrado. E eu começo com o senhor, doutor Arthur Pereira Sabat. Opa. Muito obrigado, Walter. O que eu gostaria de deixar é um recado uma mensagem para todos, né, do que a NPD pretende fazer, já começando no final desse ano para o ano que vem, né? Nós queremos aumentar, né, o cumprimento, reforçar o cumprimento de nossa agenda regulatória. Nós temos 20 itens na nossa agenda, que são normas que nós temos que produzir. Já estamos em pleno vapor fazendo. Nós temos que intensificar essa promoção da cultura de proteção de dados pessoais, né? Então, é claro que precisamos que, como disse antes, chega até a mencionar isso um pouco, que órgãos públicos e privados nos ajudem nisso. Como? Sensibilizando, promovendo eventos dentro de suas organizações públicas e privadas sobre proteção de dados pessoais. A sensibilização, ela é o quê? É uma comoção, né? Então, você está comovendo as pessoas para alcançar a conscientização, que é quando a pessoa, a partir daquele conhecimento, ela passa a agir de acordo, né? É isso que nós queremos também. É claro, nós vamos aprofundar os debates de inteligência artificial, né, mídias sociais, vamos aprofundar isso, aumentar as nossas ações de fiscalização, porque a lei sem força, ela não é lei, né, como já, né, dizem nossos outros colegas aqui, né, que compartilham comigo aqui no estúdio. Nós temos que estreitar os laços entre a NPD e a sociedade, tá? Isso é verdade, nós estamos ainda muito longe, né? Nós temos que nos aproximar mais, né? Estamos em vias de celebrar uma série de acordos internacionais com União Europeia, com autoridades europeias, né, em particular, né? E isso é muito importante, com fóruns internacionais também, isso é muito importante, e também fortalecer a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Porque, como disse, né, como nós dissemos, ela precisa, né, bem utilizado, a doutora Maria utilizou esse termo muito bom, né, musculatura, né? Nós precisamos ali, né, ganhar músculos, né? Precisamos de uns suplementos, né? De uns exercícios. Precisamos ganhar musculatura para poder exatamente fazer frente a essa, né, atender todas essas solicitações, as demandas que a sociedade tem apresentado. Então, é claro, é natural que, como temos poucas pessoas, é natural que alguns, eu compreendo perfeitamente
é natural que algumas demandas elas acabem tendo um tempo de resposta muito longo que nós não queríamos que fosse bem curto. Mas nós ainda estamos nos estruturando mesmo e nós estamos ainda pleiteando junto ao governo federal num concurso público. Né? O ministro Dino chegou a falar, né, no concurso público. Esperamos que, de fato, o Ministério da Justiça, acredito que ele vai levar à frente um concurso público para a NPD. Né? Então, isso tudo vai fortalecer os nossos quadros. Então, acredito que seja isso, essa mensagem que eu gostaria de deixar. E agradecer, né, Walter, a você pela condução, né, e também aqui agradecer à Rádio Justiça, pelo programa Justiça na Tarde, por trazer esse tema de tamanha relevância para a sociedade brasileira, para a nossa população. Né, a doutora Maria Cristina, né, a doutora Ana, né, o nosso querido amigo, né, esposa da doutora Ana, o doutor Eduardo, sabe muito, né, sabe tudo ali de contratos, né? Sem agradecer ao doutor Eduardo também. Né, muito obrigado. Pois não. Doutora Ana, também 3 minutos, a senhora fique à vontade. Bom, eu queria encerrar dando algumas dicas, como sempre fazemos quando temos, né, a oportunidade de falar aqui na Rádio Justiça, dicas para que o cidadão ele consiga manter o mínimo de segurança no ambiente digital. Então, eu queria falar para que eles tivessem atenção a mensagens que chegam solicitando que se faça um cadastro para receber determinada vantagem, produto, serviço, qualquer que seja ela. Procurem sempre na fonte original se determinada marca está fazendo uma promoção, certamente esta promoção estará no site da marca. Né? Então, não acredite em tudo que você recebe, não coloque seus dados em qualquer cadastro, sob qualquer justificativa. Vá diretamente na fonte original, olhe no site. Se existe realmente algum tipo de promoção, esta promoção vai estar veiculada no site. Se não estiver no site, não é uma promoção legítima, então é um golpe. Então, com esses dados, eles podem fazer uma infinidade de possibilidades. Então, não cadastrem seus dados sob nenhuma justificativa, a menos que você realmente valide. E, obviamente, só pese se vale a pena você fazer esse cadastro. Né? Em relação às compras na internet, busquem sempre utilizar o cartão virtual de vocês, evitem fazer compras com os dados do cartão original, porque se você tiver qualquer tipo de incidente de vazamento e se os dados do seu cartão vazar, você vai ter uma dor de cabeça imensa para conseguir fazer a alteração, para fazer, né, o estorno daquela compra, enfim. Se você usar o cartão virtual, ele é utilizado uma única vez, então é mais fácil que você consiga não ter esse tipo de prejuízo. A autenticação em 2 etapas, como o doutor Arthur falou, é essencial para todas as mídias digitais que possibilitam que tenham essa disponibilidade de autenticação em 2 fatores. Por quê? Porque se alguém tentar invadir, você vai receber a solicitação e vai ter que colocar a senha. A pessoa não sabe a senha, então ela não vai conseguir invadir. Agora, é de extrema relevância que você cadastre nessa autenticação de 2 fatores um e-mail exclusivo para essa autenticação. Por quê? Porque se você cadastra o seu número de telefone, como normalmente as pessoas fazem, se houver um golpe do Swing, né, aquele Swing Swap. Swing Swap. O que acontece? A pessoa consegue pegar o seu chip. Olha. Troca seu chip para posse do criminoso. E aí o criminoso vai receber todas as solicitações de senha que você mandou para o seu celular. Ele vai trocar todas as suas senhas. Então, muita gente pensa que colocando o celular ali está tudo tranquilo, mas não. Existem golpes hoje que a pessoa já consegue pegar o seu chip, você perde acesso ao seu chip e a pessoa vai validar todas as suas senhas, vai mudar a senha porque ela vai ter acesso à sua autenticação em 2 fatores. Então, coloque sempre um e-mail exclusivo para a finalidade de você ter essa autenticação por e-mail. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas você vai estar muito mais assegurado. Outra questão. Se possível, você procure alterar o e-mail que vem ali na hora que você adquire seu chip. Por quê? Porque é um e-mail padrão e você, quando não altera, então é muito fácil eles conseguirem esse golpe do chip, por exemplo, ser efetuado, feito com sucesso. Mas quando você tem uma senha, na hora que vai instalar o chip, ele vai pedir a senha. Se o criminoso não tiver, ele não vai conseguir instalar. Então, são dicas que tem total relação com os nossos dados, né, com a forma com que a gente assegura e trata os nossos dados, que podem evitar uma série de dor de cabeça e são relativamente fáceis de você implementar. Então, são esses pequenos detalhes que vão fazer diferença na nossa vida, na sua vida. Né? Eu espero que você, a partir de hoje, pense sobre isso e pense com carinho em relação à privacidade e à proteção dos seus dados, porque é uma teia muito além do que a gente pode ver. Né? Quando a gente falou sobre benefícios e
e prejuízos, né, benefícios imediatos, quando a gente vai dar um dado na farmácia, se a gente soubesse, por exemplo, hipoteticamente, deixando bem registrado aqui, hipoteticamente, que esses dados fossem compartilhados, por exemplo, com planos de saúde ou com seguradoras, será que aquele benefício imediato seria tão interessante assim? Então, é sobre isso que a gente tem que pensar, além do que está na nossa frente. Pois não. Doutora Cristine. Bom, primeiro também agradecer aqui novamente o convite. Muito bom poder conversar mais cedo com o querido amigo Ângelo, agora com o doutor Eduardo, doutor Arthur, a doutora Ana. Eu acho que também continuando um pouco nesse espírito de dicas, e aí, para mim, o mais importante dessa discussão de dados é a gente começar realmente a conseguir enxergar o valor agregado que existe aos nossos dados pessoais. Então, o que a gente pode fazer realmente para isso? Evitar fornecer os nossos dados quando eles não forem absolutamente necessários, né? Então, muitas vezes um desconto na farmácia, ele realmente é importante, ou então você dá uma informação por um site específico, mas tentar, em alguma medida, manejar essas informações, às vezes ajustar aquelas definições de cookies para os sites que você usa mais, ver quais são as configurações de privacidade das plataformas que você mais tem acesso, para tentar limitar, na medida do que for possível, as informações que você está compartilhando, tentar entender também qual que é a finalidade das informações e para quem que você está dando essas informações. São alguns detalhes realmente que eventualmente fazem diferença. Sem sombra de dúvida, buscar se informar também, né? Então, os guias e os informativos da NPD, eu acho, inclusive, que uma das coisas mais interessantes é que eles têm uma linguagem muito acessível. A forma de comunicação com que a NPD tem feito das suas regulações, dos seus normativos internos, ele é muito fácil de você, qualquer um, pegar, ler, compreender o que está sendo dito. E isso ajuda também a trazer uma consciência sobre qual que é a relevância das nossas informações pessoais, especialmente para profissionais que não são do direito, né? Então, existem guias específicos para determinadas atividades. Eu tenho certeza que daqui para o futuro a NPD deve soltar cada vez mais. E é importante que cada um, dentro do seu espaço de atuação, consiga ter acesso a essas informações para começar essa conversa. No fundo, eu acho que o mote importante é começar a conversa, né? É falar com os nossos pais, com os nossos avós, com os nossos filhos e colegas sobre qual que é a importância dos nossos dados. E se a gente não sabe a importância dos dados, pesquisar para tentar realmente entender de onde é que vem essa relevância. Doutor Eduardo, também, os 3 minutos, por favor. Eu acho importante, principalmente para nós, operadores do direito, que a gente tem o dever de informação para a sociedade, né? E sem o tom alarmista, como bem a doutora Cristine falou, porque isso só vai prejudicar, eu acho importante uma linguagem simples. E eu sempre digo o seguinte: do jeito que nós tomamos conta das nossas carteiras e das nossas bolsas quando andamos nas ruas, devemos tomar conta dos nossos dados quando estamos navegando na internet. Então é uma coisa simples que é somente o hábito. E também a gente tem sempre que olhar a questão da urgência. Como a doutora Cristine falou, por exemplo, recebemos uma ligação, as pessoas querendo que confirmem nossos dados, dizendo ser de um banco ou de uma operadora de telefonia. É urgente a gente resolver aquilo naquele momento? Muito provavelmente não. Na grande maioria das vezes não vai ser urgente. Então, o que a gente pode fazer? Descarta aquela ligação, diz, olha, não vou tratar por esse canal, procura o banco, procura a operadora, liga para o saque do banco, liga para o saque da operadora, ou se dirige à loja ou à agência bancária, porque nem sempre é urgente. Não há urgência nesse tipo de questão. Então, na dúvida, não faça. Descarte. Se a pessoa está dizendo aqui que você vai perder seu acesso à sua conta, isso não acontece. Procure sua agência bancária. Você não vai perder. Tendo o cartão do banco e sua senha, você vai poder sacar seu dinheiro num caixa eletrônico. Então, se for final de semana, você não vai ter esse bloqueio de sua conta bancária. Então, sempre verifica. Aquilo é urgente? Não. Então, não faça na hora. Não faça por uma ligação que você recebeu. Não faça por um e-mail que você recebeu. Tem dúvidas? Desconfie. Vá, procure a loja, a agência, o banco e trate dessa maneira. Da mesma maneira que a gente anda na rua e a gente procura sempre se proteger. Não vou entrar nessa rua porque eu acredito, estou com medo que ela seja perigosa. É a mesma coisa na internet. Não vou acessar esse site, não vou baixar esse aplicativo porque eu tenho medo do desconhecido. Não faça, não é urgente. Então esse é o recado que a gente tem que dar, que não é extremamente perigoso. É só a gente tomar o cuidado que a gente já toma na nossa vida física, do mesmo jeito na nossa vida virtual. Doutor Arthur, para chegar, portanto, e quem sabe a cartilha, por exemplo, foi muito dita aqui, de repente o pessoal está ouvindo, eu queria essa cartilha. E aí, como fazer?
A NPD está trabalhando também em alguns procedimentos de padrões técnicos mínimos de segurança, tanto para entes públicos, privados, como para a sociedade. Tá? Então, eu acredito que em breve teremos algum produto nesse sentido e algo bastante prático, com uma linguagem bastante acessível para todos. Porque esse é um desafio da NPD, só para concluir, é um desafio da NPD, porque nós temos que falar tanto para, diferente de outras agências reguladoras, que falam para setores específicos da atividade econômica nacional, nós temos que falar para aqueles que têm diferentes graus de instrução, daqueles que têm pós-doutorado até aqueles com mais humilde grau de instrução. Temos que alcançar a todos, né? Esse é um grande desafio. Walter, eu poderia só fazer uma menção aqui. Um minuto. Se você quiser, né, um manual para saber um pouco mais dos seus direitos, você pode acessar o site da OAB de Pernambuco ou da Editora Império e baixar o Manual do Cidadão, que foi a iniciativa que nós tivemos enquanto à frente, né, da presidência da Comissão de Proteção de Dados, e trouxemos alguns profissionais para falar sobre esses temas, né, que nós falamos aqui de maneira bem simples, para que o cidadão ele consiga entender e daí dar um auxílio maior, né, um direcionamento maior, enquanto a nossa NPD está aí providenciando mais documentos. Doutora Ana, foi um prazer tê-la aqui no nosso estúdio, no debate. Muito obrigado pela atenção. Eu que agradeço, Walter. É um prazer estar aqui sempre com você. Doutor Arthur, também foi um prazer também muito grande tê-lo também aqui no nosso estúdio. Muito obrigado, Walter. Sempre à sua disposição. Muito obrigado ao senhor. Doutora Cristine, também foi um prazer também recebê-la. Até a próxima, Walter. Obrigada novamente. Doutor Eduardo Costa, também foi um prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios. Foi um prazer, Walter. Eu que agradeço. Muito obrigado a todos na mesa. Muito obrigado. E assim chegamos ao fim da edição de hoje do debate, né? Do Justiça na Tarde, aqui pela sua rádio Justiça, que teve a minha apresentação. Sou Walter Lima, a produção foi de Ana Cláudia Possati, trabalhos técnicos do Neto Silva e a coordenação de jornalismo de Marcela Luiza. Boa tarde e até o nosso próximo encontro. Até lá. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.